Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos muito, mas muito bem-vindos aqui ao canal e também a mais um vídeo. E o vídeo de hoje, pessoal, ele é exclusivo sobre a volta do auxílio emergencial de R$600 e a mãe solteira 1.200. Isso mesmo, é um vídeo na qual eu vou falar somente sobre esse assunto, porque eu trago duas ótimas notícias sobre o auxílio R$600, tá bom? Então, por isso eu peço para você ficar até o final. Quem conhece o canal sabe que sempre eu trago um resumo, né, no vídeo de informações, sempre falando de benefícios municipais, estaduais, algum fato importante que ocorreu no dia, e isso eu já trouxe no vídeo da manhã, né, que eu fiz aqui no canal. Então, esse vídeo aqui que você está assistindo agora, ele é um vídeo exclusivo sobre o auxílio emergencial de R$600, porque a notícia que eu venho trazer para vocês, pessoal, vale a pena fazer um vídeo só disso, para alertar vocês, para trazer as informações e contar essa notícia tão importante e tão maravilhosa sobre a nossa luta, sobre a movimentação que a gente fez. Tudo isso, pessoal, tá gerando resultado no Congresso. Inclusive, o próprio Rodrigo Pacheco trouxe aqui uma informação referente a isso. Ele que abriu as portas lá do Congresso, do Senado, né, para receber aí as centrais sindicais, os partidos da oposição, para discutir sobre o auxílio emergencial de R$600, como eu vinha trazendo aqui para vocês todos os dias. E hoje eu tenho duas notícias importantes para contar referente à volta do auxílio 600 e a mãe solteira 1.200. Então, a única coisa que eu te peço é que fique até o final do vídeo, tá? Para você entender tudo que tá acontecendo, tudo que o Congresso tá fazendo nessa questão pro auxílio emergencial de R$600 e a mãe solteira 1.200. Inclusive, pessoal, as regras que estão sendo solicitadas para a volta do auxílio emergencial R$600, vocês também vão gostar de saber, e eu vou trazer aqui tudo nesse vídeo, tá bom? Então, ótima notícia eu tenho aqui hoje sobre a volta do auxílio 600. Sejam todos bem-vindos, uma excelente noite para vocês. Se é só a primeira vez aqui no canal, eu já te convido a se inscrever aqui embaixo no botão vermelho escrito inscreva-se, porque assim você fará parte desse canal. É um canal exclusivo de programas sociais e benefícios do governo. Aqui, pessoal, a gente dá explicação, orientação, notícia, informação sobre os benefícios e os programas do governo, tá bom? E além disso, nós também somos uma rede de apoio para você, povo brasileiro, pois nós aqui no canal apoiamos diversos projetos que estão em tramitação, tanto no Senado quanto no Congresso, para beneficiar você que precisa de uma assistência do governo. Todo brasileiro um dia já precisou, ou precisa, ou vai precisar, e mesmo que a pessoa seja bem financeiramente, pessoal, existem obrigações do governo para com o povo, e é importante você saber dos seus direitos, para você não ter que tirar do seu salário, né, do seu pagamento, coisas que o governo é obrigado a te oferecer, e você não sabe, por falta de conhecimento. Então aqui você encontra tudo que você precisa saber para você não gastar dinheiro à toa, para você conhecer os seus direitos e poder receber o que é seu de direito, que o governo é obrigado a te dar, tá bom? E além disso, tá circulando vários projetos de tramitação lá no Senado, no Congresso, que a gente aqui do canal tá apoiando. Então a gente precisa de apoio aí nessa luta para a gente conseguir vencer, criar um Brasil melhor, né, sem fome e miséria, reduzir bastante esses números aí para fazer um Brasil com mais igualdade social. Mas isso a gente só consegue se o povo se unir. O povo unido, pessoal, não há quem possa com eles, tá bom? Bora para as notícias, então? Começando aqui a primeira, pessoal. A primeira informação que eu tenho para vocês é sobre a proposta do auxílio emergencial de 600. Eu vou explicar a proposta e aí eu vou trazer em seguida a maravilhosa notícia que o Rodrigo Pacheco trouxe para nós. Então fica atento aqui até o final do vídeo, tá? Primeiro, vocês sabem que eu trouxe hoje de manhã que o ex-presidente Lula, ele está em Brasília. Muita gente, né, quando eu falei desse assunto, falou: "Ai, você está defendendo Lula. Ai, você..." Gente, aqui a gente não defende partido, a gente não tem político de estimação. O que eu tenho para falar, eu falo de qualquer um, seja Bolsonaro, seja Lula, seja quem for, porque aqui é um canal de benefícios do governo. Então aqui a gente fala as ações que estão fazendo. Fez ação boa? A gente vai falar. Não é porque a gente não gosta do político que a gente não vai falar as ações boas dele, né? Não é porque a gente não gosta do político que a gente também não vai falar as boas ações que ele está fazendo. Então a gente sempre vai trazer as informações para vocês com os fatos. E o fato é, o ex-presidente Lula está em Brasília e ele pretende participar das articulações sobre o aumento do benefício. E a ideia é apresentar essa proposta no Congresso para ainda em maio ocorrer um aumento do auxílio emergencial, tá? Essa notícia aqui, ela tá no Exame,
né? Então o jornal Exame trouxe essa matéria e em seguida eu já trago aqui o que o Pacheco fez, tá? O que ele se pronunciou sobre isso, que é maravilhoso também. E aí o que acontece? Se o Lula tá lá porque ele tá se aproveitando da condição política, da fragilidade do governo, enfim, isso daí é o que, assim, o que menos importa. Eu acho que o que importa no momento é a pressão que tá tendo o Congresso para o povo. O que importa é o povo, é você que precisa de uma ajuda financeira, independente se é esquerda, se é direita, de qual é o seu político de estimação. A gente tem que olhar, pessoal, o que o governo está pretendendo fazer e o que pode ajudar na pressão para que volte o auxílio emergencial 600, porque dinheiro tem, é isso que o povo precisa acordar e muita gente não entende, acaba sendo cega porque tá aí, né, polarizado, tá indo só na ideia de político e não tá enxergando a real. Então, precisamos abrir os olhos, independente de qual seja o partido e o político que você esteja aí, né, defendendo. Então, o que acontece? A gente aqui está defendendo o auxílio emergencial de R$600, porque os inscritos do canal pediram o auxílio 600. E se vocês pediram algo, a gente vai defender, porque esse é o objetivo do canal, né? E o que acontece? A piora do desemprego, aqui traz a matéria, né? A piora do desemprego de indicadores sociais, com o aumento da pobreza, trouxe novamente à tona as discussões sobre o aumento do auxílio emergencial. E no Congresso a oposição já se articulou e pretende apresentar essa proposta por meio de uma PEC com valor de R$600 e as regras serão as mesmas do ano passado. Ou seja, cota dupla mãe solteira, que aí dá R$1.200, as pessoas poderem se cadastrar, né, ser duas pessoas, dois membros da mesma família recebendo. Então as regras iriam retornar ao que era do ano passado, porque é o que a maioria dos parlamentares consideram justos, né? E você considera aquelas regras do ano passado justos? Sim ou não? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião, pois é a sua opinião que a gente está defendendo aqui nesse canal, tá joia? O benefício ele seria pago em 6 meses, pessoal. Então o texto já está pronto, tá? Quem disse isso foi o senador Rogério Carvalho. Quem quiser, vai lá no Instagram dele, nas redes sociais dele, procura o Rogério Carvalho, bate um papo com ele, porque o povo brasileiro precisa fazer isso, gente. Precisa conversar com os políticos. Aqui, a gente do canal tem muita informação, né, de prioridade, porque a gente conversa com os políticos, não ficamos só olhando mídia. Tem gente que fala, eu só acredito em sair no jornal. Você tem que acreditar conversando com o seu deputado, com o seu senador, porque a mídia ela é manipulada, né? Então o pessoal tem que acordar, pessoal, acorda. Então assim, conversa com os políticos, entende o que está acontecendo. E aí o Rogério Carvalho, né, ele é líder lá no Senado também, e aí ele trouxe a informação que está com a proposta e o Congresso, a maioria já tem o apoio para apresentar. Existe o projeto da Tabata Amaral também, mas eles querem dar força nesse por causa dessa PEC emergencial, né? E o Carvalho pretende apresentar essa medida, né, até amanhã, quarta-feira, dia 5, ou seja, então amanhã já tem a reunião para a discussão do auxílio emergencial, vai ter uma sessão, essa sessão é aberta, vocês podem participar, tá bom? Então, pessoal, às 14 horas, assistam lá pelo Senado para vocês acompanharem, tá bom? Que é pública, audiência pública, para discutirem sobre o auxílio emergencial e nela vai ser apresentada essa proposta. E o que acontece? O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele tá lá em Brasília essa semana e ele tá negociando com os partidos e figuras conhecidas no meio político possíveis alianças e apoios para 2022, tá? Com o debate sobre o benefício ganhando força no Congresso. O ex-presidente ele acrescentou o tema em sua agenda prioritária para esses próximos dias. E aí, segundo, né, eles estão dizendo, o presidente vai ficar lá até conseguir aí que seja aprovado esse auxílio R$600. Então, ele acaba sendo uma ameaça, assim, entendendo um pouco assim, falando um pouco de política, pessoal, não dizendo assim de quem é preferido ou não, né? Se fosse nenhum dos dois, assim, eu acho que é preferido, mas não é a questão. Mas a gente falando assim, questão política, querendo ou não, o governo Bolsonaro ele se sente um pouco ameaçado, né, com a presença do ex-presidente Lula em Brasília. Por quê? Tudo é política. Até quem ama o Bolsonaro, né, que defende também, é política. E aí o que acontece? Tudo isso que eles estão fazendo lá, eles estão pensando na campanha 2022, queira você aceitar ou não, né? E o que acontece?
essa ameaça que ele se sente, porque o Brasil está bem polarizado nessa questão de decisão política, isso acaba influenciando nas decisões do governo, né? Então acaba ajudando um pouco nessa questão para quem está apoiando e quer a volta do auxílio emergencial de R$600. E aí, a melhor notícia, toda essa pressão que está acontecendo, pessoal, em cima do Congresso, está ajudando aí, né, a mexer os pauzinhos para que possam voltar o auxílio emergencial de R$600. Tanto que o Rodrigo Pacheco, né, se posicionou, que ele é o líder, ele é o presidente do Senado, né, e o Rodrigo Pacheco, o que acontece? Segundo aí assessores do governo, indicam que ele pretende se candidatar às eleições no ano de 2022. Tanto que ele era um dos escolhidos por Bolsonaro para representar as casas legislativas. Vocês se lembram que o Bolsonaro apoiou o Rodrigo Pacheco e o Arthur Lira? Só que o Bolsonaro veio se decepcionando nos últimos dias, né, nessa parte política, porque o Rodrigo Pacheco, ele é um líder, um presidente do Senado, que ele fica ali, né, meio neutro. Ele não fica apoiando só o governo e nem apoiando só o Congresso. Ele fica neutro, tentando achar aí a melhor solução. E isso deixou aí o Bolsonaro bem irritado, e até alguns partidos aí que são aliados do Bolsonaro chamaram o Rodrigo Pacheco de traidor, né? Vários hates entraram lá xingando ele, porque ele aceitou a abertura da CPI, mas a CPI estava dentro dos critérios de ser aberto, enfim, né? E aí o que acontece? Segundo estão dizendo que ele pretende se candidatar em 2022 para o cargo de presidente. E se isso acontecer, pessoal, ele vai fazer algumas coisas também populistas. E aí ele já está recebendo o pessoal de sindicato para debater o auxílio emergencial de R$600, né? Ele recebeu o pessoal da oposição. E aí, olha só, nessa sessão, o que ele disse. E isso é importante você saber, porque o Rodrigo Pacheco, ele tem a autoridade, a autonomia de pautar a medida provisória 1039, que faz lá o auxílio emergencial de 2021 e que pode alterar essa emenda, porque se ir para votação, os parlamentares vão aumentar o auxílio emergencial. E olha só o que ele disse, o Pacheco, ele pede que as centrais continuem pressionando pela volta do auxílio de R$600. Se vocês procurarem essa matéria no Google, vai aparecer de vários jornais diferentes a mesma matéria, porque ele falou isso e já está nas grandes mídias, né? Em reunião, o presidente do Senado, ele prometeu instituir grupo de trabalho com senadores, deputados, centrais sindicais e setor produtivo para debater medidas de geração de emprego. Então ele está recebendo esse pessoal, né? E os presidentes das centrais sindicais se reuniram, pessoal, na segunda-feira, ontem, dia 3 de abril, tá bom? De forma virtual aí, com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para tratar de medidas de proteção à vida e ao emprego no Brasil durante essa pandemia. E os sindicalistas destacaram o quadro social grave, né, que se desenrola no país, com o aumento da fome das periferias e a falta de medidas de proteção suficientes. Para as centrais, é urgente um debate para retomar o auxílio emergencial de R$600 e mais incentivos às pequenas e médias empresas. Os presidentes das centrais destacaram o drama visto de perto durante a distribuição de cestas básicas no país e alertaram para a possibilidade de um cenário de instabilidade civil nas ruas com o avanço da fome e do emprego. Participaram da reunião os presidentes Sérgio Nobre, que é da CUT, Miguel Torres, da Força Sindical, Ricardo Patá, da UGT, Antônio Neto, da CSB, Adilson Araújo, da CTB, José Reginaldo Inácio, da NCST, e Clemente Gans, ex-diretor do DIS e representante do Fórum das Centrais Sindicais. Além de Pacheco, também estiveram presentes na reunião os senadores Rogério Carvalho, Zenaide Maia, Jean Paul Prates e Jacques Wagner. Para o senador Rodrigo Pacheco, dificilmente assistiremos a um aumento no valor do auxílio para os patamares de 2020, ou seja, chegar a R$600 ele acha um pouco difícil, mas não impossível. E talvez o aumento ocorra, mas R$600 é a grande dúvida por causa da fonte da onde vai tirar o valor. Ele ainda propôs um debate mais amplo sobre a instituição de um programa de renda básica no país a ser implantado após o pagamento dos 4 meses do auxílio emergencial. A afirmação da necessidade de um valor maior
feita por vocês e por diversos senadores, talvez sirva muito para um debate construtivo e efetivo de implantação de um programa de renda mínima no Brasil, ao final do auxílio emergencial, né, ao final do quarto mês. Talvez esteja aí a grande utilidade prática dessa sustentação, dessa afirmação de que as pessoas precisam ser assistidas com um valor digno no Brasil. Então, não deixem de dizê-lo, porque dessa discussão é que nascerá certamente uma solução de perenização de um programa como política de Estado que possa assistir não 14 milhões de pessoas, mas o número real das pessoas que de fato precisam ser assistidas pelo Estado brasileiro, até que possam se autossustentar através da sua capacidade, da sua produção do trabalho. Então não vamos desistir dessa discussão. Ou seja, olha só o que o presidente Rodrigo Pacheco do Senado disse: não vamos desistir, devemos continuar a luta, debatendo o auxílio emergencial, a necessidade de voltar em R$600 para que a gente possa abrir caminhos e achar uma solução. Então, pessoal, vocês viram que começou a mudar a história, o Brasil estava bem, né? O governo estava bem assim duro em relação a essa questão de abrir mão. Até Guedes, nesses últimos dias, disse que tem a possibilidade, sim, inclusive do auxílio ser prorrogado, que tem um dinheiro guardado, pessoal. Guedes disse isso essa semana, acho que foi ontem, ou esse final de semana, não me recordo agora, mas eu trago para vocês aqui a matéria. Ele trouxe que existe um dinheiro guardado, já esperando uma nova prorrogação do auxílio, caso seja necessário, mas já existe um valor guardado. Então, ele consegue aumentar o valor do auxílio emergencial. E o que o Rodrigo Pacheco disse, devemos continuar lutando para que possa achar a solução, para que possa pressionar o Congresso, para que possa isso acontecer. Então, uma ótima informação, essas duas ótimas notícias, tanto com o Lula lá pressionando, ajudando aí, né, colocar uma pressão no governo, quanto o Rodrigo Pacheco cedendo aí, né, e já vimos isso anteriormente, quando o governo dizia que não ia prorrogar, e de repente começou a abrir as portas, e aí de repente prorrogou, de repente aumentou. Então a mesma coisa, pessoal, estamos vivendo o mesmo cenário nessa parte de decisão, de mudança de decisão e estratégia do governo. Mas a diferença é que dessa vez estamos num cenário pior, que é onde o Brasil está com um número maior de infectados e de morte. Por isso não devemos desistir e eu sempre vou trazer as informações aqui para vocês, tá joia? Então, essas são as informações. Obrigada pelo carinho, um beijo e até a próxima.